Em uma cela fria e escura, o homem que na década de 90 impactou a sociedade colombiana estava prostrado em uma cadeira. Em 2023, aos 66 anos, ele é vítima de uma doença que destruiu seu corpo. Há algum tempo ele permanecia sozinho na cela, em uma ala de enfermaria do presídio. Inchado, pálido, desgastado pela fraqueza, com dificuldades até para se deslocar para tratar de suas doenças. Um final infeliz, ou como alguns diriam, o justo castigo para quem cometeu os piores crimes imagináveis. Conheça a história de Luiz Alfredo Garavito, conhecido como La Bestia. E se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo com seus amigos, além, é claro, de ativar o sininho de notificações. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda o canal a continuar a produzir mais conteúdo desse tipo. A era tenebrosa das crianças desaparecidas. Nas partes mais sombrias da zona rural de Vila Vicêncio, um predador implacável espreitava. Talvez o maior estuprador e assassino conhecido da história. Aquele que emergiu das sombras na Colômbia e cuja sede de sangue só podia ser satisfeita com o sacrifício de crianças inocentes. A simples menção do nome La Bestia fazia com que os corações se enchessem de medo. Suas vítimas, seres vulneráveis, com idades entre 6 e 16 anos, foram arrancadas de suas brincadeiras inocentes para a escuridão. O mal pairava sobre eles e ceifou suas vidas. Mas o que levou o Garavito a cometer atos tão covardes e cruéis? Como La Bestia conseguiu fugir da justiça por tanto tempo? Na década de 1990, a Colômbia mergulhou no terror. Histórias de crianças desaparecidas começaram a povoar os noticiários, deixando a população angustiada e em desespero. Mas o que ninguém suspeitava era que o único indivíduo estava por trás de todos esses crimes. Conhecido por várias alcunhas, como a Besta ou o Monstro de Gênova, Luiz Alfredo Garavito foi responsável pela morte de mais de 200 pessoas. A infância do monstro. Garavito nasceu em 25 de janeiro de 1957. Foi uma criança introvertida na escola. Luiz Alfredo foi alvo constante de bullying, tanto por parte de seus colegas quanto de alguns professores da escola, o que acabou fazendo com que ele abandonasse os estudos aos 10 anos. Aos 14, Garavito começa a se sentir atraído por outros garotos, o que o levou a agredir sexualmente um menino de apenas 5 anos, razão pela qual sua mãe o expulsou de casa. Depois do episódio, percebe que sentia um enorme prazer ao torturar meninos mais jovens que ele, tornando-se um potencial pedófilo, segundo o seu próprio depoimento. Garavito também foi vítima de violência sexual durante a infância, revelando em diversas entrevistas que essa seria a origem de seus distúrbios psicológicos. Os abusos teriam sido cometidos por seu pai e por um amigo próximo. Em 1973, um acontecimento perturbador ocorreu novamente. Ele tentou abusar de uma criança dentro de uma estação de trem em Bogotá. Sua família, mais uma vez, não forneceu nenhum apoio ou aconselhamento. Garavito é severamente repreendido pela polícia e enfrenta a rejeição de seus pais, que o consideravam homossexual. Com o tempo, seu potencial criminoso se desenvolveu, assim como múltiplos distúrbios sociais e psicológicos. Ao mesmo tempo em que o vício do álcool tomava conta dele. Sua vida se tornou uma sucessão de empregos sem objetivos e relacionamentos frustrados com mulheres, decorrendo em uma série de problemas relativos à sua sexualidade e intimidade. Mesmo que tivesse uma aparência normal e inofensiva, sua verdadeira personalidade escondia um homem extremamente violento. Os métodos do assassino de menores eram assustadores. Ninguém estava a salvo de suas artimanhas diabólicas. Ele se esgueirava entre os bairros pobres e praças de mercados com promessas de riquezas, capturando suas vítimas em uma armadilha de confiança, as seduzindo com sua astúcia e os levando por caminhos solitários, onde apenas os gritos dos infelizes ecoavam no ar, como um anúncio de seus crimes terríveis. Antes de assassinar as crianças, Garavito tinha o hábito de tomar um gole considerável de aguardente, talvez para ganhar coragem para cometer seus atos macabros.
Os corpos encontrados sem vida revelavam a crueldade impiedosa desse monstro. Pescoços rasgados em atos de violência indescritível deixavam evidente a brutalidade de seus crimes. Mutilados e amarrados, os pequenos cadáveres eram um testemunho macabro de sua forma perturbadora de atingir seus objetivos. Além disso, Garavito era um mestre do engano. Ele se apresentava como diferentes personagens, escondendo sua verdadeira identidade atrás de diversos disfarces. Possui uma capacidade ímpar de se camuflar. Contudo, o assassino acabou deixando uma pista inadvertidamente. Os investigadores notaram, ao analisar as evidências, que quando Garavito caminhava deixava uma pegada peculiar. Seu rastro mostrava que ele arrastava um dos pés, o que os levou a acreditar que o assassino caminhava com limitações. As pegadas também permitiam determinar a altura aproximada de La Bestia, que variava entre 1,63 e 1,67, característica que ajudaram a polícia a se aproximar de sua identidade. Em sua jornada macabra pela Colômbia, La Bestia deixou um rastro de horror indescritível. Cerca de 200 crianças indefesas foram vítimas de sua depravação assassina. Pelas mãos deste predador, o país foi mergulhado em um abismo de medo. Seus métodos meticulosamente calculados deixaram os investigadores impactados. Cada criança caída era um lembrete macabro da monstruosidade da personalidade de Garavito. A captura. Finalmente, o reinado do assassino e estuprador de menores Luiz Alfredo Garavito chegou a um fim abrupto em abril de 1999, quando a Polícia Geral da Colômbia conseguiu capturá-lo. Pelos crimes que ele cometeu desde 1992, ele seria finalmente levado à justiça. Em uma tarde tranquila, os gritos desesperados de socorro quebraram a serenidade de Vila Vicêncio. Eles foram atendidos por um morador de rua que caminhava nas proximidades. Quando ele chega ao local de onde vinham os gritos, encontra Garavito tentando abusar de um menino de 12 anos em um estábulo. Graças à sua rápida intervenção, o adolescente conseguiu escapar e ambos pediram ajuda às autoridades. Meses depois, em junho de 1999, uma equipe da promotoria descobriu o responsável por uma série de crimes contra menores em toda a Colômbia, Luiz Alfredo Garavito. Para sua surpresa, o criminoso implacável já estava atrás das grades, mas com outro nome e acusado por um crime diferente. Em 25 de novembro de 1999, Garavito admitiu sua responsabilidade pelo assassinato de 140 menores e também de idosos na Colômbia, Equador e Venezuela. Segundo relatórios da Procuradoria-Geral da Nação, Luiz Alfredo Garavito foi condenado pelo assassinato e abuso de 172 meninos, meninas e adolescentes. Julgamento e morte. Em meados de agosto de 2003, ele confessou sua responsabilidade no assassinato de outras 28 pessoas, 23 crianças e 5 adultos. Assim, o número de crimes atribuídos a ele chegaria a um total de 200 pessoas. A justiça tentou impor a pena máxima possível ao criminoso que causou tantos danos e sofrimentos. No entanto, a lei colombiana limitava a pena máxima a 40 anos. Pena que Garavito cumpria na prisão de Valledupar, também conhecida como Conspiração de Cuba, na Colômbia. De acordo com a sentença, ele estaria livre em 2039. Após um longo período de silêncio, na mídia colombiana, o programa Testemunho Direto surpreendeu o público ao revelar uma série de entrevistas com o monstro de Gênova. A imagem de Garavito mostrava um assassino profundamente debilitado por uma leucemia, uma forma de câncer no sangue que se origina na medula óssea e que teve um impacto devastador em sua saúde física. Ele também sofria as consequências dolorosas de um câncer que atingiu seu olho, levando à perda deste. A doença deixou uma marca profunda na figura do homem que uma vez espalhou o terror por uma nação inteira. Especulava-se que ele seria posto em liberdade condicional por bom comportamento em 2023, porém um juiz decidiu fechar completamente a possibilidade de sua libertação antecipada. De qualquer forma, os sonhos de liberdade de La Bestia foram finalmente frustrados por sua morte
em 12 de outubro de 2023, aos 66 anos, em decorrência do seu estado de saúde. Os impactos das ações de Luiz Alfredo Garavito permanecerão para sempre na memória das famílias destruídas e uma sociedade que nunca esquecerá as atrocidades cometidas pela besta. Então a pergunta que continua ecoando: ele finalmente foi punido por suas atrocidades? Me diga o que você achou nos comentários. Não se esqueça de curtir e de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo de qualidade. Um grande abraço e até a próxima.